Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo falando sobre narração de VSL. Narração, locução. E nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre acústica. Assim, eu sei que você já tem pesquisado muito sobre isso, formas de deixar o seu ambiente com uma acústica melhor, mas você ainda está passando por um perrengue quanto a isso, né? Eu sofri muito com isso também. Sofri e muito. Porque onde eu fazia minhas gravações era uma mesinha de computador com o microfone USB, e eu fazia no canto, assim, da sala, só que mesmo assim ficava com som de eco, como se eu estivesse gravando num banheiro. E não fica legal o resultado, né. Uma vez eu vi um profissional da voz falando, e é verdade. Ele falou que, você gravar em um lugar com uma acústica ruim, é a mesma coisa que você tentar tirar do pão depois dele estar pronto o fermento. Não tem como você tirar o fermento do pão depois dele estar pronto, é a mesma coisa. "Ah, mas eu passei vários plugins, tirei o ruído de fundo, fiz um monte de mágica ali, mas mesmo assim a qualidade não ficou boa". Olha gente, plugin não é para fazer milagre no seu áudio. Plugin simplesmente para dar um brilho a mais no seu áudio. Você pode dar uma equalizada, você pode ampliar um pouquinho o gráfico, colocando um compressorzinho e nada mais do que isso, porque senão você acaba estragando. O material de VSL, o que os profissionais procuram, o pessoal que trabalha com isso, é uma narração bem natural. Então, às vezes a gravação foi feita naturalmente, uma boa narração, mas você colocou tanta coisa ali no áudio para ele ficar bem encorpado, que acaba ficando feio, já não fica bonito. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Gravação para carro de som é feito de uma forma para que nos altos-falantes do carro de som, a sua voz fique com potência, não fique sem potência, né. E dá para ouvir tudo que você está falando, tanto os altos, tanto quando você está falando alto. Grande promoção, não perca, coisa desse nível, né. Às vezes você tem que falar um pouco mais baixo, para deixar o áudio todo por igual. E aí você consegue assimilar certinho no carro de som. Agora a narração não. A narração tem os momentos de sussurro, os momentos de tristeza, igual eu sempre falo aqui, os momentos de alegria que acaba que o gráfico começa a dar aquela aumentada, e isso é natural, é como eu estou falando com você aqui agora. Em alguns momentos eu estou falando um pouco baixo, em outros momentos eu vou dar uma animada na voz. E automaticamente quem está animado aumenta o nível da voz, e quem está triste vai abaixar o nível da voz. E aí, o que que você faz? Se aproxima mais do microfone para poder ficar bem bacana. Agora, falando sobre tratamento acústico, voltando a falar sobre isso, é o que eu acabei de falar aqui, que você fazer uma narração, fazer uma gravação, a captação do seu áudio num microfone com qualidade, mas o ambiente não é propício para isso, infelizmente a qualidade do seu áudio vai ficar ruim. E aí quem estiver ouvindo não vai achar que é de qualidade. Você pode ter uma narração muito boa, uma interpretação muito boa, ser até ator, atuar muito bem ali na hora, mas a qualidade do seu áudio tem que ser um dos primordiais. Invista em você, invista no seu profissionalismo, mas invista também em acústica. Se você às vezes tem um microfone USB, eh, não muito dos tops, e você gravar em um ambiente legal, vai ficar com a qualidade boa. E isso é o mais importante no momento. "Ah, Marcelinho, eu não tenho condições de montar um estúdio, eu não tenho espaço propício para isso. Tem cachorro latindo aqui". Eu tenho cachorro, não sei nem se está captando, mas tem cachorro latindo agora. E eu não estou dentro da minha cabine, eu estou do lado de fora. Aqui eu utilizo esse espaço para poder conversar com o cliente, para poder trocar uma ideia e tal, fazer a edição dos áudios, e dentro da cabine eu só faço a gravação, né. Não sei se o microfone aqui está captando o som do cachorro, tem um cachorro latindo aqui do vizinho. Na verdade eu tenho não, né, os vizinhos aqui
Um tem 3 cachorros, o outro aqui em cima tem mais um. Minha mãe tem outro pequenininho aqui que é brabo pra caramba, aqui esse pequenininho, então a gente sofre com essas coisas. Então se não tiver um ambiente propício para isso, a gente rala. Eu já gravei muito em apartamento também. E apartamento é mais tranquilo dependendo do horário, porque tem lá a lei do silêncio, o pessoal tem que maneirar. Mas, dependendo do grau da sua voz ali em determinado momento da narração, pode até incomodar o vizinho. Pois bem, o que que eu fiz? Eu vou ver se até eu consigo colocar uma foto aqui. Eu vou colocar uma fotinha aqui, ó, para você ver. Primeiramente, eu fiz um biongo com 2 placas de MDF. Eu fui até um marceneiro e pedi para ele me vender 2 placas de MDF, não muitos, a espessura não muito grossa, fina, e fiz um biongo, fiz um L, né? E como eu não tinha grana para colocar espuma, eu coloquei palhão de ovo. Aí coloquei palhão de ovo ali, resolveu? Amenizou. Não vou dizer para você que resolveu. E aí eu colocava o pedestal com o microfone no meio do L. O L tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O L tá assim, né? Então eu colocava aqui. Deixa eu pegar um livro aqui que fica mais fácil de explicar para você. Aqui tá o biongo. Então, aqui, ó, aqui é o biongo. Aqui tinha uma parede e aqui eu entrava por trás e gravava aqui. Só que ele pegava o som do teto, né? Conforme eu falava, ruído do teto. Amenizou um pouquinho, não vou dizer para você que ficou ruim. Gravei por muito tempo dessa forma. Só que eu não aconselho, não. Tem gente até que faz isso, mas deu ruim para mim. Porque começou a dar aqueles piolho de galinha e foi uma tristeza danada para tirar aquilo de dentro de casa, hein? Nossa, fora que fica feio. O que eu fiz para não ficar feio? Como tinha. Eu fui nas padarias aí catar esses palhão de ovos, porque eles utilizam muito ovos para fazer bolo, para fazer pão. E aí eu fui e comprei uma tinta spray e pintei tudo de verde. Então não ficou assim uma coisa muito feia de se ver. Mas passou-se alguns meses, começou a dar aqueles piolinho e aí não é muito higiênico, né? Aí começou a me incomodar muito aquilo. Eu falei, vou ter que comprar espuma, não vai ter jeito. Aí depois eu comprei espuma. Comprei espuma e coloquei nesse biongo. Fiquei um bom tempo gravando assim, microfone USB. Aí conforme eu fui adquirindo alguns clientes, isso com locução publicitária, tá, gente? Com locução publicitária. Depois, com o tempo, fui fazendo narração, mas primeiramente com locução publicitária. E a locução, ela exige mais da gente, né? Eu não vou gravar um comercial tipo para um supermercado falando assim: Supermercado Bam Bam Bam, a promoção que você queria chegou lá. Não dá, tem que ser com a voz impostada. Supermercado Bam Bam Bam, a promoção que você queria chegou lá. Entendeu? Então, exige um pouco mais da gente a impostação vocal e aí dependendo de onde você está gravando, pega a reverberação do ambiente, tá? Beleza, e aí depois eu fiz o quê? Existe um produto, e eu vi até na internet um rapaz ensinando a fazer, que é uma espécie de. Eu esqueci o nome que se diz, tem um nome que se diz. Mas é para você colocar entre de espuma assim, para você colocar no microfone, no próprio pedestal. Você coloca assim em volta do microfone assim. Só em volta do microfone, de espuma assim. Então tem um cara que ensinou na internet fazer com lata de. Na verdade não é lata, né? É um pote. Um pote de. Como é que é o nome daquilo, rapaz? Pote de azeitona. Pote de. Sei lá, acho que 20 quilos. Pote assim, de azeitona de plástico. Aí você corta uma beirada e cola a espuma. E aí você bota o microfone ali assim. Entendeu? Funciona, mas também não me deu um resultado positivo, não. Gastei dinheiro ali, gastei tempo. Eu estou falando aqui em algumas possibilidades. Ah, como é que eu posso fazer então para eu não gastar muito dinheiro agora
e poder fazer dar certo. Olha, o Biongo, depois que eu coloquei as espumas, aliviou bem. Se você tem espaço para isso, eu aconselho você fazer o Biongo, tá?